Muito bom. Agora está muito alto. Tu és a única esperança. Foi isso que eles cantaram. E realmente isso é uma grande verdade. Jesus é a única esperança. Todas as demais esperanças que a gente possa ter são falsas esperanças. E nós devemos esperar realmente no Senhor. Hoje, por coincidência ou não, o assunto que nós vamos falar é exatamente a respeito de esperança, na sequência, na linha que nós temos falado no mês de fevereiro, a respeito de 1 Coríntios, capítulo 13. Então, nós temos hoje o versículo número 7, o final do versículo número 7, metade do versículo número 7, que fala, tudo espera, tudo suporta. Isso que diz a metade do versículo 7. Uma coisa extremamente importante que nós precisamos destacar é que para nós compreendermos melhor a palavra de Deus e o sentido dela para as nossas vidas, é extremamente importante também nós compreendermos o que a palavra ela significou para aquele leitor original, para aquele destinatário da carta ou do livro que foi escrito. Por que o autor escreveu aquilo? Qual era a intenção? Qual era o problema que eles estavam enfrentando? E qual era o problema que ele gostaria de solucionar? E essa carta não é diferente das demais. O apóstolo Paulo escreveu essa carta àquela igreja que estava enfrentando alguns problemas. E essa igreja, especificamente a igreja de Corinto, ela tem várias similaridades com a nossa própria igreja. Nós vamos verificar algumas delas aqui. E quando a gente compreende como aquelas verdades, como elas falaram para aquela igreja, nós também vamos compreender melhor como ela fala conosco. Porque a palavra de Deus, ela não é apenas algo para ser dito friamente, algo que você vai ouvir aqui, mais um conteúdo que você vai ter no seu intelecto. Não. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa transformar as nossas vidas. Quando nós temos um culto, uma palavra, uma adoração a Deus através da palavra de Deus, nós precisamos compreender que aquilo é a palavra de Deus que quer mudar o meu coração. Através da palavra, nós precisamos confrontar a nossa própria vida de acordo com a palavra de Deus e fazer mudanças bíblicas. E agora, isso tem que ser de acordo com a vontade do autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele que vem falar aos nossos corações. Aquela cidade era uma grande cidade. Corinto era uma cidade importante na época. Ela era uma importante rota do tráfego marítimo, onde várias cargas que vinham do lado europeu para o lado asiático, elas passavam por ali e paravam. Era uma cidade de grande importância comercial, era um grande centro. Como São Paulo é um grande centro. Como aqui nós encontramos muitas pessoas de diversas culturas que vêm, é um hub, é uma ligação que tem entre as diversas culturas. Corinto era a mesma coisa. Ali haviam judeus, haviam gentios, haviam pessoas de todos os povos, até por ser uma cidade portuária. Então, ali também, aquela igreja, ela nasceu da cultura, desse tipo de cultura. Várias pessoas vindo de culturas diferentes, e muitas delas, culturas pagãs, a maioria delas, e que trouxeram alguns costumes para dentro da igreja. Não é diferente na nossa igreja. Nós também temos diversas culturas que vêm para dentro da igreja e que, às vezes, estão equivocadas, precisam ser corrigidas. Então, aquela igreja, ela estava, ao mesmo tempo, uma igreja importante, numa cidade importante, muitas pessoas com muitos dons vindo para a igreja e com problemas. A gente vê aqui na nossa igreja, para a graça do nosso bom Deus, quantos dons nós temos, quantas pessoas servindo, quantos jovens cantando, que é o futuro, quantas pessoas que estão em diversos ministérios. Isso é muito bom, eu gosto sempre de destacar isso. E o fato é que lá em Corinto não era diferente. Também haviam muitos dons naquela igreja. Porém, as pessoas estavam usando de forma errada aqueles dons. Eles estavam confundindo a forma de usar os dons. E aqueles dons estavam causando divisões dentro da igreja, ao ponto de Paulo, no capítulo 1 da carta, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele dizer
ele rogar para aqueles homens que eles não se dividissem, que eles tivessem a mesma disposição mental, que eles pudessem ter, não a divisão, que aquelas coisas não dividissem a igreja. E na nossa igreja, quando nós olhamos para a nossa própria igreja, nós vemos essa similaridade também. Muitas vezes, os diversos dons, eles podem dividir a igreja, eles podem separar a igreja, podem causar problemas de relacionamentos entre a igreja, que era o que estava acontecendo naquela igreja. Então, o principal objetivo de Paulo, ao escrever essa carta para eles, o principal, tiveram outros, foi resolver os seus problemas de relacionamento. Porque aqueles diversos dons estavam atrapalhando. Então, Paulo, percebam que se nós temos que tirar as mesmas lições, nós temos que olhar para as nossas próprias vidas e nos questionarmos, será que também a nossa igreja está tendo algum tipo de problema de relacionamento? Meu irmão, minha irmã, você nem precisa responder isso para mim. Porque se tem uma coisa que nós temos problemas, e isso não é a igreja, não é privilégio da nossa igreja Batista Esperança, isso é inerente ao próprio ser humano, é a questão de problemas de relacionamento. Nós somos péssimos em relacionamento. Nós colocamos muitas vezes o nosso próprio interesse na frente do interesse da outra pessoa, e isso causa diversos problemas de relacionamentos. E é o que estava acontecendo naquela igreja. E aqueles homens precisavam de uma exortação, precisavam de uma instrução. Então, quando eu amo, Paulo, depois mais para frente, ele vem explicar a respeito do amor. E o amor que ele está se referindo é exatamente no sentido de colocar os relacionamentos em dia. Então, quando eu amo, eu estou sendo parecido com Jesus. Percebam que já foi explicado muitas vezes aqui nos diversos cultos deste mês que este amor que está sendo referido, ele não é um amor romântico. Não é disso que estamos falando. Este amor é um amor que leva à ação, é fazer algo pelo outro. Isso precisa ficar bem claro no nosso meio, precisa ficar bem claro nestas palavras para que não haja um falso entendimento do que essa mensagem está falando. Então, quando eu amo, quando eu ajo biblicamente, e esse amor é aquele amor sacrificial, a melhor maneira de descrever esse tipo de amor é o amor sacrificial. E como entender o que é o amor sacrificial? Hoje no culto da manhã, o irmão Daniel, ele falou, quando você coloca o interesse do outro na frente do seu. Isso é contrário à nossa natureza. Nós não gostamos disso. E é por isso que nós temos diversos problemas, porque insistentemente nós colocamos o nosso próprio interesse na frente do interesse do outro. E amar sacrificialmente significa colocar o interesse do outro na frente do seu interesse. E era exatamente o contrário que estava acontecendo ali naquela igreja. E quando eu não amo biblicamente, o que acontece? Eu, ao invés de ser parecido com Cristo, eu passo a ser não parecido, eu passo a ser distante de Cristo, e cria-se uma confusão. E aí é a origem de muitos problemas que a gente tem nas nossas próprias vidas, e a gente percebe no meio cristão. Há uma confusão entre emoção e ação. Eu deixo de compreender o que Deus quer na minha vida, que ação Ele quer na minha vida, e eu começo a confundir o que eu gosto com o que eu devo fazer. E invariavelmente, aliás, o termo não é nem invariavelmente, na maior parte das vezes, as pessoas colocam o seu desejo na frente da sua ação. Ela faz aquilo que ela gosta e não aquilo que ela deve fazer. Isso é a causa de muitos problemas. E aí então também, deixa eu ver aqui, eu estou esquecendo dos slides aí. Então, essa confusão entre o que eu sinto e o que eu faço. E também há a questão da indiferença. Se perguntar qual é o contrário de amor, você poderia dizer ódio, por exemplo, mas não é. Se amar é agir, é uma ação, o deixar de amar é não agir, é reter, é ser indiferente ou ser egoísta. Então a questão, quando eu não compreendo o verdadeiro
amor bíblico, aquele que Paulo está explicando ali naquela carta, então eu vou começar a colocar o meu interesse na frente do interesse dos outros, vai haver confusão entre emoção e ação e provavelmente eu vou ficar indiferente à necessidade do próximo. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18 diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então percebam, aqui a gente vê claramente algo que nós devemos fazer e não algo que nós devemos só falar. Então quando eu não estou amando biblicamente, eu posso ficar indiferente à necessidade do próximo, como é o caso. Ele está falando de coisas materiais. Então o amar, ele é dar, é se preocupar com o outro. O versículo mais conhecido, provavelmente, da Bíblia, João 3,16, que ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu, ele se preocupou. E por que ele deu o Filho? Nós tínhamos um problema, o maior problema que nós tínhamos, que era o fato de estarmos afastados de Deus por causa do pecado. E nós necessitávamos de algum favor imerecido. Necessitávamos do sangue do inocente para cobrir o nosso pecado. E Deus se preocupou conosco. Ele deu o Filho dele. E quando eu não dou, aqui podemos incluir não somente a questão de dar coisas, mas também dar de si mesmo. As duas coisas são importantes. A questão da necessidade. Se você, um irmão teu, está com fome, e você falar, eu vou orar por você, você resolveu o problema dele imediato ou não? Não, ele precisa comida. Então é importante você dar coisas também. Mas o contexto direto deste texto de 1 Coríntios capítulo 13 diz respeito aos relacionamentos e como nós devemos agir para melhorar os nossos relacionamentos. Então Paulo, lá no capítulo 12, ele não estava, ele estava explicando a respeito dos dons que aquela igreja, diversos dons que eles tinham, e eles não estavam sabendo discernir exatamente os seus dons, como aplicar os dons, e até mesmo confusão entre culturas pagãs e o que diz o cristianismo. Paulo, então, ele veio e ele mostrou como que eles deveriam demonstrar os verdadeiros dons. E no final do capítulo 12, antes de entrar no 13, no último versículo ele fala: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ou seja, um caminho que supera todos os demais. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele põe o amor piedoso acima de qualquer outro dom. O pastor Sérgio já leu o texto no início do culto, e é exatamente essa a ideia. Então, quando ele começa a falar, ele termina de explicar dos dons, ele exorta a igreja por causa dos seus relacionamentos. Ele entra no capítulo 13, ele vai falar algo que é sobremodo excelente. E nós devemos entender exatamente isso. É algo que tem mais valor que todos os demais dons que foram distribuídos pelo Espírito Santo. E ele vem no capítulo 13, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Só barulho. Não serve para nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em outras palavras, o Paulo está dizendo o seguinte: a melhor maneira de nós resolvermos os nossos problemas de relacionamentos através do amor, o amor sacrificial. Então, se nós mudarmos a maneira de nós pensarmos, e é meu trabalho, é minha função, é minha missão explicar essas coisas para vocês. Como nós podemos resolver? Talvez você esteja se perguntando, mas como isso na prática? Eu vou falar bastante outras coisas mais até o final, mas nós precisamos ter um pensamento bíblico. Não adianta você tentar mudar o seu sentimento apenas.
você tem que mudar a maneira de pensar a respeito das coisas. Quando você muda a maneira de pensar, você deixa um pensamento egoísta de colocar o seu próprio interesse na frente do interesse do próximo. Então, eu coloco o contrário. Então, até hoje, vamos imaginar, eu vou colocar a minha vida, a vida da Priscila, minha esposa. Suponha que eu esteja apenas preocupado com o meu próprio interesse dentro do casamento. E isso está causando problemas de relacionamento entre nós. A minha mulher está me acusando de ser egoísta. Está faltando amor bíblico. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso compreender que, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, eu preciso colocar o interesse dela na frente do meu próprio interesse. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. E quando eu verdadeiramente crer nisso e colocar isso em prática, então a minha atitude, a minha ação vai modificar. Ao invés de eu ter uma determinada atitude, eu vou ter outra atitude, de forma que eu coloque o interesse dela na frente do meu, naquela circunstância que eu estou passando. E então, apenas então, o meu sentimento vai mudar. Aquele sentimento que eu tinha de egoísmo vai passar a ser um sentimento de gratidão. E aquilo vai resolver o meu problema de relacionamento. Isso é a causa de tantos relacionamentos quebrados que existem, que buscamos solução, é exatamente as pessoas não compreenderem esse fato que é relativamente simples, mas o complexo é que vai contra a nossa natureza. Nós não podemos realizar isso de acordo com a nossa própria força, porque é o Espírito Santo que nos capacita para fazer isso. O homem natural, o homem sem Cristo, ele vai focar em si mesmo. Ele não vai amar biblicamente. Por isso Paulo escreveu, tem um modo sobremodo melhor, que é o amor de Deus. Então, dentre tantas características que nós já vimos do amor, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece. E ele fala também que tudo suporta, tudo crê. E ele chega aí no versículo 13, na parte B, e fala, tudo espera e tudo suporta. Então a questão aí, o ponto central dessa passagem é exatamente a questão do relacionamento. E como eu devo melhorar o meu relacionamento amando biblicamente. Aqui eu termino a minha introdução e eu quero entrar na própria mensagem em si. A esperança bíblica influencia a maneira que amamos o próximo. Então, a esperança que nós vemos ali no versículo 7, o amor tudo espera. Ele tem uma característica do amor que vai melhorar o meu relacionamento. Nós estamos falando de relacionamento. Então, quando a esperança bíblica, eu cumpro essa esperança bíblica, isso vai influenciar a maneira que eu amo o meu próximo. Essa é a ideia central. E o próximo slide aqui, deixa eu ver uma coisa. Exatamente. Então, o primeiro ponto é que os que esperam confiam na palavra de Deus quanto aos relacionamentos. Se o ponto é melhorar, amar a pessoa é uma ação, e isso vai melhorar o meu relacionamento porque eu vou esperar em Cristo, então o ponto é exatamente isso. Os que esperam confiam na palavra de Deus. A esperança que estamos falando não é outra a não ser o próprio Jesus Cristo. Se eu aceito Cristo como Salvador, mas eu não transformo a minha maneira de viver, então não tem como, não tem ação, eu não vou ser uma fé fria. Então a esperança não pode ser outra a não ser o próprio Jesus. O próprio Jesus da minha vida. Ele oferece, através da palavra e através do próprio Espírito que habita em nós, as condições para que a gente possa fazer essa mudança na maneira de pensar, falar e agir. Então, ter a certeza de que a Bíblia, ela tem as respostas para as nossas ansiedades do dia a dia e nós podemos melhorar os nossos relacionamentos com base nos princípios bíblicos. Irmão, você verdadeiramente crê que o ser humano pode fazer mudança? Sim. Muitas vezes a gente chega e fala assim, aquela pessoa não vai mudar nunca. Mas nós somos criados
a imagem e semelhança de Deus. Nós, no momento, por causa do pecado, nos afastamos de Deus. Mas quando nós nos colocamos verdadeiramente diante de Deus, é possível fazer mudanças. E espera-se que façamos mudanças. Mesmo que estamos enraizados em hábitos por muitos e muitos anos, é possível fazermos mudanças. Quando? Quando a gente coloca a nossa esperança verdadeiramente na efetividade da palavra de Deus. Quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, sabendo que Ele agirá em nosso nome, não a nossa justiça própria. O versículo fala aí, confia, Provérbios, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós amamos, biblicamente, nós vamos aguardar o cumprimento de Deus nos relacionamentos e nós vamos antecipar para o próximo o melhor. Nós vamos entregar nos nossos relacionamentos o nosso melhor. Porque nós estamos confiando no Senhor e não nas pessoas. Nós não precisamos buscar a nossa justiça própria ou coisas do tipo. É isso que Paulo estava tentando ensinar para aqueles crentes de Corinto. Nós podemos crer e antecipar para o outro o melhor do relacionamento. O melhor para outra pessoa. A gente pode entregar os outros ao Senhor com confiança. Agora, entregar o outro a Deus não é desejar que caia fogo do céu na cabeça da pessoa e que ela finalmente vai ser castigada. Não é isso que nós estamos falando. A questão de entregar o outro ao Senhor é permitir que Deus haja na vida daquela pessoa. Testemunhe, seja bênção de Deus, luz de Deus, faça a tua parte. Não tem coisa que dá mais paz para a gente do que fazer a nossa própria parte. E deixar que a outra pessoa faça a parte dela, no tempo de Deus. Nós não temos a mesma maturidade, mesmo que sejam casais, não sabemos exatamente, não temos exatamente o tempo das coisas, o mesmo tempo. E quando nós agimos biblicamente nos nossos relacionamentos, a gente ama a outra pessoa de forma sacrificial, a gente deixa que Deus haja na vida daquela pessoa. E mesmo que Deus não haja, nós vamos descansar no Senhor, porque Ele é justo. Ele sabe todas as coisas. Nós não precisamos ficar ansiosos por causa disso. O Espírito, então, age na pessoa, independentemente das circunstâncias que estão enfrentando, ou a dificuldade, ou mesmo o tipo de pessoa que nós estamos lidando, não importa, porque a nossa confiança está exatamente no Senhor. E a gente vai esperar nele e não nas demais coisas. Então, esperar não é apenas um desejo de que algo aconteça. Eu espero então que você consiga aquele emprego. Eu espero que você seja curado. Ou eu espero que algo de nada de ruim aconteça, que o seu time ganhe, ou coisas do tipo. Não é esse tipo de esperança que nós estamos falando. Não significa esperança em algo, em alguma coisa específica. E também, então, esse tipo de esperança são desejos nossos. Não é esse tipo, nós estamos falando de entrega de vida. Tipo de relacionamento. E também quando nós falamos, uma outra coisa que é perigosa, é quando nós colocamos nosso desejo e transmite uma falsa esperança para a pessoa. Exemplos de falsa esperança que a gente pode passar, que seriam garantir coisas que Deus não prometeu. Por exemplo, você pode dizer, como está escrito aí, eu tenho certeza que ele ou ela voltará para você. Como você tem essa certeza? Você não pode ter essa certeza. Talvez você goste tanto da pessoa, que você quer o bem da pessoa e você acha que o bem volta de um relacionamento e você faz uma declaração dessa. É uma falsa esperança. Ou então, eu tenho certeza que você será curado. Ou que estou seguro que aquele emprego é seu. Será que nós podemos fazer alguma afirmação como essa? Não podemos, porque o futuro pertence a Deus, nós não sabemos. Agora, é diferente. Então, quando é diferente da gente falar, eu vou orar por você, mas seja feita a vontade de Deus. Eu desejaria fortemente que você conseguisse aquele emprego. Se esforce, faça o que você tem que fazer, mas Deus sabe tudo. Se for a vontade dele, ele vai abrir aquela porta. Agora,
Cuidado para não transmitir falsa esperança para as pessoas. Ou então, não confundir o que é esperança apenas em coisas que a gente gostaria que acontecesse. Esperança, então, esperar é um olhar prospectivo da situação, não é um otimismo irracional. Alguma coisa que você faz sem pensar e sem levar em consideração a realidade dos fatos. Isso não é esperança bíblica. Também a esperança, ela significa sim uma expectativa favorável em relação ao futuro e em relação às pessoas. É uma expectativa, mas não uma falsa esperança. A esperança, ela não se desespera diante das dificuldades e dos erros dos outros. Por que a esperança não se desespera diante do erro do outro? Porque a minha esperança está no Senhor e não nas pessoas. Aconteça o que acontecer, a minha esperança continua firme no Senhor. O Senhor não erra. O Senhor sabe todas as coisas. Então não significa que eu vou colocar a minha expectativa em coisas, em fatos, em circunstâncias, em pessoas. E também a outra palavra desse versículo, tudo suporta, traz a ideia de constância. Algo que você vai ser constante. E se tem uma coisa que nós também falhamos em relação à constância. As pessoas querem resultados rápidos. Se eu não tiver a minha promoção logo, eu vou buscar outro emprego. Se eu não conseguir tal coisa, eu já vou para outro lado. A constância e a constância no crer também leva a bênçãos de Deus. Deus vai agir na vida daqueles que esperam nele. Ele vai responder de forma afirmativa, mas não apenas de forma a uma pessoa que esteja esperando no seu tempo, sim, tem que ser o tempo de Deus. É como um soldado que, mesmo na dificuldade da batalha, ele vai continuar firme na peleja até o final. Ele não vai desistir. Então o amor bíblico, o amor sacrificial, ele espera, ele suporta todas as coisas. O contentamento de quem espera no Senhor não depende de pessoas, de circunstâncias favoráveis, e tampouco dos meus sentimentos bons ou ruins. Então, a mudança bíblica, ela é possível e até esperada, porque a confiança está no Senhor e não nas pessoas. Isso faz muita diferença. O próximo ponto que eu quero colocar, o foco no eu. Lembre-se que a tese, a esperança bíblica influencia a maneira que amamos o próximo. E o foco no eu, ele vai fazer o quê? Ele vai causar desesperança e falta de amor. E por vezes, a gente coloca realmente o foco na própria pessoa. Isso é o natural do homem. E quando, percebam, vocês vão perceber que isso vai trazer o quê? Ao invés de trazer uma esperança bíblica, ele vai trazer um desânimo. Ele vai trazer uma falta de amor. Por que isso está acontecendo comigo? Sinto-me um zero à esquerda. Todo mundo está indo na sua vida e eu estou estagnado. Sinto-me envergonhado, até mesmo por estar precisando de ajuda. Ou estar passando por determinadas necessidades. Decepção é a palavra que não sai da minha cabeça. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, o foco está na minha pessoa ou na pessoa de Deus ou na minha pessoa? Está na minha pessoa. Eu estou pensando em mim. Eu estou olhando para dentro de mim e imaginando que todo mundo deve olhar para a minha necessidade. Isso é o mais comum, infelizmente, de acontecer. E pessoas focadas em si mesmo, elas estão longe de amar biblicamente. Agora veja, eu não vou julgar você e nem ninguém. Vou olhar para dentro de mim mesmo. Quando eu estou preocupado demasiadamente com a minha própria pessoa, com as coisas que me interessam, eu estou longe de amar biblicamente. E quando eu volto a amar biblicamente, então eu vou colocar o interesse das outras pessoas na frente do meu próprio interesse. Vez por outra, eu preciso voltar nesse ponto, que isso é a chave. E o fato é que nós realmente não temos o hábito de fazer isso. Não é o nosso natural. E em função
de eu estar insistentemente voltando para o meu próprio interesse, porque é a maneira do mundo pensar, nós somos educados dessa maneira, todas as coisas do sistema do mundo leva você a se preocupar com você precisa vencer, você tem que ganhar, você tem que confiar em você mesmo, você tem que se desenvolver, você tem que chegar lá, você tem que ficar rico, a maneira do mundo pensar está voltada para você mesmo, para adorar a você mesmo. Desde o Éden, isso foi verdade. Eles queriam ser agradados, eles queriam que as coisas fossem do jeito deles. E fizeram do jeito deles e deu ruim. Agora, quando eu entendo e começo a amar biblicamente, eu preciso mudar essa maneira de pensar. Então, o foco em si, ele traz desespero, ele traz desesperança, vontade de desistir, sentimentos depressivos, pensamentos suicidas, negação ou transferência de culpa, desejo de justiça própria, distanciamento das atividades da igreja, leitura, oração, sentimento de ira. Todos esses tipos de sentimentos, eles têm a origem na falta de amor bíblico, falta de amor sacrificial. Eu estou com o foco na minha própria pessoa. Agora, quantas pessoas estão passando com problemas de ansiedade, de ira, de depressão e de tantos pensamentos suicidas? Quantas pessoas? Tantas. Eu tenho certeza que cada um aqui conhece pelo menos uma, talvez muitas pessoas que estão passando por situações como essas. E como você pode ajudar essa pessoa? Você pode ajudar essa pessoa falando do Evangelho para ela, explicando como ela está com o foco errado nas coisas. Ela tem que tirar o foco da sua própria pessoa e colocar o foco em si mesmo. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, ela dá um excelente exemplo para a gente de como isso pode ser feito no dia a dia. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Paulo, eu não coloquei aqui deixa eu ver aqui. Sempre faço isso. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, eu vou pedir para você abrir aí, por favor, na sua Bíblia. Paulo está passando por uma situação muito difícil, e ele escreve uma carta para aquela igreja, e ele fala, quero irmãos, no capítulo 1, versículo 12 diz, quero irmãos ainda, cientificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Contribuído para o progresso, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, ele está explicando para aquela igreja a situação que ele está passando. Ele escreve uma carta para a igreja, e Paulo está preso. Ele está passando por uma série de dificuldades. Ele está passando por um momento de vida que ele pode ser executado. Pode ser que ele nunca saia da cadeia. E ainda mais, tem irmãos da igreja falando mal dele, enquanto ele está preso. Está tudo isso dentro do contexto da carta. Então, Paulo, ele tinha todos os motivos para quê? Para estar preocupado com a vida dele, não é verdade? Poxa, afinal de contas, é a vida dele que está em jogo. Mas ele continua pregando o Evangelho. E o foco, ao invés de estar na pessoa dele, está no Evangelho, está em Deus. No versículo 13, ele fala, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda e de todos os demais. Ele estava aproveitando aquela circunstância ainda para divulgar o Evangelho. E a atitude amorosa de Paulo estava estimulando aqueles homens a pregar ousadamente o Evangelho. Percebam que o foco, a circunstância dele era difícil, era muito complicada. A prisão, essa possibilidade de execução e até mesmo as pessoas falando mal, os relacionamentos, mas ele não colocou a esperança dele nas circunstâncias. Versículo 19 fala que ele colocou a sua expectativa na ardente esperança. Quer pela vida ou pela morte. Não importava a circunstância de vida. Ele estava mostrando, pelo exemplo de vida dele, que a esperança dele estava em Cristo. E então, no versículo 21, ele declara aquela declaração maravilhosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Ele usa até uma frase aqui, um raciocínio financeiro. Quando você tem um dinheiro e aplica esse dinheiro, você quer ter lucro, você quer juros, você quer mais dinheiro no futuro. E ele fala aqui, para mim, o atual, o presente, o viver é Cristo. E o futuro, o morrer, é lucro, é mais de Cristo. Ele tem consciência que o futuro é melhor que o presente. E ele faz essa declaração, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nos versículos seguintes, ele declara que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas que por amor da igreja, ele está convencido que ficará na carne. Que exemplo maravilhoso de tirar o foco de si mesmo e colocar nas outras pessoas. Apesar de tudo que ele estava passando, e apesar de saber que o melhor era estar com Cristo, ele falou, olha, mesmo sabendo de tudo isso, por causa do amor sacrificial, e essa palavra não está lá, por causa do amor à igreja, para mim, ele escolhe, ele está convencido de que ficará na carne. Como que nós estamos hoje? Será que nós estamos desanimados? Será que nós estamos cheios de problemas? Exatamente o momento que a gente tem que fazer uma mudança bíblica. A gente tem que amar biblicamente. Tem que fazer a mudança na maneira de pensar. A gente tem que agir e não simplesmente ficar estagnado nos nossos próprios problemas. Seguir o exemplo do apóstolo Paulo, mesmo diante dessa situação difícil. Confiar naquele Deus que não pode mentir, que ele tem todas as verdades e as promessas dele jamais serão deixadas para trás. Isso vai reverter a sua condição emocional. Não tenha dúvida disso. Vai reverter, porque o foco não está mais na sua pessoa, está em Cristo. Ponto seguinte, crentes que confiam na palavra permanecem firmes nos relacionamentos e mantêm a expectativa segura pela ação divina. Então, Isaías capítulo 26, versículo 3, que fala que tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes. Então eu preciso, para eu melhorar os meus relacionamentos, para eu amar biblicamente, dentre outras coisas, eu preciso renovar a minha expectativa, as minhas convicções na verdade da palavra de Deus. Eu preciso rever os meus conceitos. E isso está baseado, primeiramente, no caráter de Deus, e que é imutável. Deus não muda. Nós podemos estar seguros, as pessoas mudam. Nós mesmos podemos mudar em determinadas circunstâncias. Mas Deus, no entanto, Ele nunca muda. Ele é sempre o mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 17, que está aí, fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então podemos colocar a nossa expectativa, a nossa esperança na imutabilidade de Deus. E também em Jesus, que é a nossa esperança. Mateus 12, 21 fala, e no seu nome esperarão os gentios. Nós temos que entender que Jesus é a nossa esperança. E Ele é o nosso Salvador, e é o nosso Senhor. Aquilo que Ele manda que a gente faça, precisamos fazer. Isso vai transformar o nosso viver. E também no poder do Espírito Santo que nos capacita. Romanos 3:15 e 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Então nós não podemos abrir mão das nossas das convicções e do fato de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Será que você leva em consideração que você é templo do Espírito, que o Espírito habita em você? O mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus de todos os tempos, Ele, uma vez que você aceitou Cristo como Salvador da sua vida, Ele habita dentro de você e Ele pode fazer essas mudanças na sua vida? Ou será que a nossa fé é uma fé fria? Que nós simplesmente vivemos e vamos na igreja aos domingos? O fato de você estar aqui hoje, adorando o Senhor, cantando, ouvindo a palavra de Deus, tanto de manhã como de noite, Ele precisa nos dar um choque de realidade, para que amanhã você
no seu viver diário, nas suas lutas, no seu trabalho, dentro do seu próprio lar, no seu relacionamento familiar, com os colegas. Você tem um viver diferente, é isso que se espera, é para isso que a palavra é pregada. Então, quais são características das pessoas que demonstram a esperança na sua caminhada diária? Elas receberam a salvação? Elas, por meio de Jesus, é evidente, elas são alegres e possuem paz, perseveram em qualquer situação, aguardam com expectativa o encontro com Jesus, dependem de Deus, são disciplinados e fiéis e confiam nas promessas de Deus. São características das pessoas que esperam no Senhor. E aqui você precisa avaliar a sua própria vida. Será que você é essa pessoa? Será que você tem, de fato, observado que a esperança pode mudar a maneira com que você ama as pessoas e que você tem o seu relacionamento? Aqui eu deixei os 3 pontos aí separados para que você possa ter uma visão geral do que foi falado. E como conclusão, a Bíblia, ela nos revela que a esperança não é apenas um otimismo, mas sim a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Também ela é fruto do amor e se manifesta na confiança de que as promessas divinas se cumprirão. A esperança é fruto do amor. Nós vimos, é uma das características do amor. E a gente precisa levar em consideração. É Deus quem está no controle de todas as coisas. As promessas dele virão. A esperança cristã não ignora a realidade do sofrimento. Não, absolutamente. Mas encara com a certeza de que Deus está presente. E a dor não será a última palavra. A dor não será a última palavra. O nosso Senhor já prometeu que Ele vai nos suportar, Ele vai curar todas as nossas feridas. Ele também nos capacita a sermos perseverantes, a termos paciência e lançarmos fora o medo. Aquele medo que nós temos diante das circunstâncias. Claro que nós temos. As circunstâncias são difíceis muitas vezes e não queremos negar isso. Porém, no entanto, a gente, quando ama, e a gente ama biblicamente, sacrificialmente, o perfeito amor lançará fora esse tipo de medo. E a esperança é um presente de Deus, é um escudo contra o desespero e o impulso para a ação do amor sacrificial. Então a esperança ela vai nos levar a agir. Mudar a maneira de pensar, como já foi falado. E isso deve gerar resultados nas nossas vidas. E eu quero concluir com essa frase, que este amor se manifeste em nossas vidas através de gestos concretos de bondade, de perdão, de compreensão e de serviço ao próximo. Tudo isso tem a ver com o amor de Deus. E talvez aqui entre nós hoje existam pessoas que não compreendem, porque nunca fizeram uma entrega verdadeira a Cristo como Salvador de suas vidas. E a pessoa pode estar falando, sabe, eu estou passando por muitas coisas que foram faladas. Eu estou passando por pensamentos ruins, sentimentos ruins, mas não consigo compreender. Eu não consigo compreender exatamente como Deus tem agido na minha vida. E talvez o motivo é porque você nunca fez verdadeiramente uma entrega ao Senhor. Talvez você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E somente aqueles que têm o Espírito podem discernir as coisas de Deus. Eu vou fazer uma oração neste momento. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, abaixarem as cabeças. E antes de fazer a oração, eu quero perguntar para a igreja e para os presentes: existe alguém aqui? Se existir, eu peço que você faça um sinal com a sua mão, que gostaria de fazer essa mudança e que você nunca compreendeu, você nunca aceitou Jesus como Salvador da sua vida, e você gostaria de conhecer esse Jesus, gostaria que alguém falasse mais para você a respeito desse assunto, e gostaria que eu orasse por você. Eu quero fazer essa oração neste momento, mas eu preciso que você faça um sinal com a sua mão para que eu veja. Se houver, então nós
Vamos colocar o seu nome na oração. Alguém gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Alguém gostaria de conhecer melhor a respeito do Evangelho para que seja efetivo? Se não, nós vamos continuar orando para que todos nós, Igreja de Cristo, a gente possa compreender as suas verdades e que isso seja efetivo no nosso amor e nos nossos relacionamentos e como a gente age com relação às outras pessoas. Santo Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pelas nossas vidas, pelo fato do Senhor ter se importado conosco e ter mandado o seu Filho, ter dado o seu Filho, a vida dele, o sangue dele, o corpo dele, como oferta pelos nossos pecados, Pai, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados totalmente cobertos e sermos feitos filhos do Senhor através da nossa crença no Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pelo sacrifício, pelo amor derramado, pelo amor demonstrado por nós. Que a gente possa copiar este amor nos nossos relacionamentos horizontais aqui na terra. Isso vem honrar e glorificar o Teu nome. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.